A Lenda do Tesouro das Mercês, Filhos de Belial. Capítulo 1. Muito porco. Aquela era uma tarde chuvosa de final de um verão excepcionalmente quente para os padrões curitibanos que castigava a velha casa em madeira estilo colonial, situada no bairro Aú, próximo ao antigo presídio, que sobrevivia ao tempo e abrigava as gerações que nela moravam. Guto, sentado no quarto de seu tio, um anexo afastado da casa com quarto, sala e banheiro, lutava bravamente para terminar o dever de casa, escrever sobre a história de sua querida cidade natal, Curitiba. Adorava ficar ali ouvindo os inúmeros discos de vinil da coleção de seu tio Paulo, além dos mais variados livros, revistas e fotos antigas trazidas do sebo da família. Com 11 anos e muita energia para gastar, ficar durante horas focado em uma única tarefa era uma luta para o garoto. Johannes Gutenberg Kovlakowski, nome esse, que recebeu em homenagem ao gráfico alemão inventor da prensa móvel que revolucionou a impressão de livros e com isso a disseminação da cultura e do saber, mas apesar de reconhecer e respeitar a homenagem, preferia ser chamado de Guto. Um polaco típico, cabelos claros escorridos, nariz e lábios finos, pele branca como leite, olhos verdes, magro feito vara de virar tripa, mas um garoto bonito, extremamente inteligente e um atleta nato, campeão de natação e corrida várias vezes do Colégio Estadual do Paraná, onde estudava. Continuava a labuta contra os livros de história em sua frente quando houve movimentos apressados que fugiam da chuva vindos de fora. Ah! Chuva chata. Você está aí, cabeça de pudim, sorrindo para o garoto enquanto tentava se secar. Oi, tio Paulo, sem muito entusiasmo. O que foi, piá? O que você está fazendo com tanto ânimo? Sorrindo, vendo a expressão sofrida do garoto. Tenho que entregar um trabalho sobre a história de Curitiba, já que está próximo o aniversário da cidade, mas história é muito chata. Ainda mais história de Curitiba, não aconteceu nada de interessante nesta cidade. Com as mãos na cabeça, que esta caída sobre a mesa dramaticamente. Deixa eu dar uma olhada nisso aí. Com as poucas linhas, apesar do tempo em que estava ali, que o garoto escreveu nas mãos. Paulo era um homem alto, cerca de 50 anos, que aparentava menos, magro, cabelos sempre despenteados, movimentos sempre apressados e irrequietos, conhecido no meio literário por ser um grande restaurador de livros raros, profissão e paixão que aprendeu com o pai e que dividia com seu irmão em um sebo que mantinham no centro da cidade, o que infelizmente não rendia muito dinheiro, e o pouco que conseguia gastava tudo em pesquisas e viagens históricas. Um apaixonado por história, mas principalmente pela história da capital paranaense. Interessado lê. Curitiba é a capital do Paraná e foi fundada em 29 de março de 1693 e tem seu marco zero na Praça Tiradentes. O significado de seu nome é uma palavra de origem tupi-guarani, Cur-it-iba, que quer dizer grande quantidade de pinheiros, pinheiral, na linguagem dos índios primeiros habitantes do território. Seu clima... Credo! O que estão ensinando para vocês? Isto é um absurdo! Não me admiro que você não goste de história. Com os olhos arregalados e cara de espanto. Qual o problema, tio? Está tudo aqui nos livros. Curitiba deve ter a história mais chata do mundo inteiro. Não é nada disso. A história de nossa cidade é muito rica e cheia de mistérios, lendas e segredos. Curitiba não foi fundada em 1693. Essa foi a data da criação da Câmara Municipal, e seu marco não foi na Praça Tiradentes. Senhor da Galileia, andando de um lado para o outro do quarto com as mãos na cabeça. Não? Então como foi, tio? Os livros estão errados? Olhando sério para ele. Como mudar o mundo se nem conhecemos nossas raízes? Temos o dever de conhecer nossa história, pois somente assim daremos valor ao nosso futuro. A importância de Curitiba para o Brasil já ficou tempo demasiado ignorado. Vou contar a verdade para você. Vai anotando isso para mostra para sua professora e seus colegas. Curitiba foi povoada em 4 de julho de 1639 e não em 1693, como dizem os livros. Eu mesmo fui até a Torre do Tombo em Portugal e peguei os documentos que comprovam isso. Ou seja, Curitiba é 54 anos mais velha do que dizem. E o que importa ela ser mais velha? Ninguém gosta de ficar mais velho. Todo mundo gosta de ser mais novo. Qual a importância disso?
O garoto zombando. Qual a importância disso? A piabocó! Sorrindo nervosamente com as mãos na cabeça, como se fosse arrancar os cabelos. A importância é total! Esse simples fato faz com que Curitiba tenha sido a primeira cidade portuguesa a ser fundada em território espanhol. Afinal,